A paz do Senhor, povo de Deus, sou a missionária Nilda, estou aqui nessa manhã com a mensagem para o teu coração, amém? Mensagem da parte de Deus para o teu coração, que você nesta manhã tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? E guarde no teu coração, amém? Davi, ele diz assim, né? Na oração dele, ali nos Salmos, ele fala para que Deus venha guardar o coração dele, para que ele não venha pecar contra Deus. E aqui a palavra do Senhor nessa manhã para o teu coração está no livro de Lucas, capítulo 14. A Bíblia fala a cura de um hidrópico. Amém? Glória a Deus. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles os estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando curou e o despediu. E disse-lhe: qual será de vós que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou boi ou o tigre logo? E nada lhe podia replicar sobre isto, né? Amados irmãos, aqui é a palavra do Senhor nesta manhã para o meu e o teu coração, aleluia. É sobre um homem enfermo, né, a qual Jesus curou. E num dia de sábado, né? Era um dia que era separado, né? Um dia escolhido por aqueles homens, né? Pela lei de Moisés. Era um dia que não se podiam trabalhar. Na verdade, não podia fazer nada. A Bíblia fala que nem o teu animal seria posto para fora, né? Até o horário determinado, que era às 6 da tarde, a qual encerrava, né? Fazia o culto racional e entregava aquele dia, né? Então, mas ali Jesus veio, né? Para mostrar a diferença, né? Aleluia. Que até a lei de Moisés, nada disso poderia se fazer, né? Os judeus, eles não comiam carne de porco, eles não trabalhavam no sábado. E Jesus veio fazendo tudo isso. Então começou a mexer com o povo, começou a mexer com a mente daquele povo, né? Aleluia, aquele povo estava acostumado ali com aquela mesma vida. E Jesus, ele veio para mudar a rotina, ele veio não para mudar a lei, ele mesmo fala, né? Muitos acharam que Jesus veio para mudar a lei, mas Jesus disse: eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir, né? Aleluia, Jesus. Então, quando aquele homem aparece enfermo na frente de Jesus, jamais Jesus ia deixar aquele homem ir embora sem a cura, sem um milagre. Aleluia. A Bíblia fala que justamente no dia de sábado, aquele homem aparece, né? E aqui diz: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Então, aleluia, Jesus, aqueles homens só faziam observar, né? Os fariseus, saduceus, eles só observavam. Versículo de número 2 diz: e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Então, aquele homem estava ali. O que Jesus poderia fazer? Jesus veio para quê? Se não para curar, libertar, transformar. Ele veio para isso, então ele precisaria fazer aquilo que o Pai o ordenou, independente se alguém estava a favor ou não. Aleluia, ele veio para isso. Aí ele falou: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então Jesus veio para mudar a história. E Jesus queria mudar a história daquele homem e não deixaria para o outro dia, porque a própria Bíblia fala: aleluia, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O dia de amanhã, irmão, só pertence a Deus. E Jesus não poderia jamais deixar para o dia de amanhã, deixar que aquele homem fosse embora da mesma forma. Porque aonde Jesus chega, aleluia, há mudança de vida. Aonde Jesus chega, há transformação. E aonde você chega também, que tem Jesus, você não volta da mesma maneira. Aleluia, Jesus. Então, de certa forma, aleluia, aqueles homens estavam ali observando Jesus e Jesus não poderia deixar que aquele homem saísse da mesma forma. Aleluia.
Versículo de número 3 diz: E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Então, como Jesus já sabia os pensamentos deles, Jesus mesmo perguntou, mas eles não tinham nada mais para falar, porque nada que eles falavam ia adiantar, porque Jesus é puro amor, então não adiantaria eles falar que era ou que não era, que estava certo, que estava errado, porque eles só viviam mesmo para acusar Jesus, eles só estavam ali para observar. Então, Jesus perguntou, e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Então Jesus fez uma pergunta para eles. E olha, e versículo 5 diz: E disse-lhe: Qual será de vós o que cair num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, e o não tire logo? Então Jesus sabia o coração deles, Jesus fez uma pergunta. E ainda mais, Jesus ainda foi mais à frente ainda. Ele disse: Se for com vocês, se um boi seu, um jumento com um animal cair num poço e for dia de sábado, vocês tiram ou vocês deixam lá? Aleluia. Jesus sabia que eles iam tirar. Jesus conhece o coração, Jesus conhece a mente, Jesus conhecia o coração daqueles homens. Jesus fez uma pergunta ali para ver o que eles iam responder. Mas antes mesmo deles responder, Jesus já sabia a resposta daqueles homens. E a Bíblia fala no versículo de número 6, e nada lhe podia replicar sobre isso. Por quê? Porque Jesus é conhecedor de tudo. Aí Jesus já sabia do coração daqueles homens. Então Jesus curou aquele homem no sábado. E a Bíblia fala que por causa disso Jesus foi perseguido. Por causa, aleluia, das maravilhas, das curas, os milagres que Jesus fez, a maioria era no dia de sábado. E Jesus, aleluia, fez muitos milagres. Então a perseguição começou a vir na vida de Jesus, porque Jesus fazia o bem. Aleluia. Glória a Deus. Então, você, eu, vamos ficar preparados, porque sabemos que as lutas vêm para Jesus e virá para mim e para você. Só que Jesus disse: tenha bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também vamos vencer, mas vai ter ocasiões que as pessoas vão nos acusarem, vão querer nos prender, nos matar. Por quê? Porque aconteceu com Jesus, nós somos mais do que Jesus? Não. Se aconteceu com Jesus, pode acontecer com qualquer um de nós. Temos que estar preparados. Então aquele homem foi curado no sábado, e por causa disso Jesus foi perseguido, Jesus foi morto, por causa do sábado. Aleluia, Jesus. Eu estudei muito a Bíblia quando eu ainda tinha dúvidas sobre as leis, os mandamentos, sobre o sábado. Aleluia. E eu não ficava em igreja nenhuma porque as pessoas colocavam coisas na minha cabeça. E eu não conseguia ficar. Quantas pessoas estão confusas, quantas pessoas estão no ministério e vai para outro por conta das pessoas. Irmãos, fique na onde Jesus te chamou. Lá no livro de Coríntios, vai dizer o apóstolo Paulo dizendo: fique na vocação que você foi chamado. Deus não faz acepção de pessoas, Deus também não faz caso de dias, nem de horas, nem de minutos, nem muito menos de comida. Deus diz que para ele o que come não é mais do que o que não come, nem o que não come não é maior do que o que come. Não, para Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não está olhando para que você come, que você deixa de comer. Deus está olhando para o teu coração, para a tua oração que é sincera. E nem para os dias. É bom o homem ter um dia de descanso. Deus falou comigo, eu tinha muitas dúvidas acerca da lei, do sábado, principalmente do sábado. Mas ali na estrada que eu ia para a minha igreja, no dia que eu aceitei Jesus, eu falei com Deus: Senhor, qual a igreja certa? E ele me explicou tudinho, não foi o homem, foi Deus. Deus disse: a igreja certa, filha, não está aqui. Eu disse: mas como o Senhor está mandando eu ir para a igreja? E eu com a minha filha quase morta nos braços. E ele disse: a igreja certa não está aqui, a igreja certa está no céu, que é apenas o caminho, vá para cá. E Deus me mandou ir para a Assembleia, então se Deus te mandou, vá. Mas o homem não pode te salvar, quem vai te salvar é Jesus. Fique na onde Deus te colocou. Fique na vocação que Deus te colocou, que Deus te chamou, que Deus fez um milagre na tua vida. Lá Deus fez um milagre na minha vida, na minha família, por isso eu estou lá.
Se um dia Deus tiver algo maior, um ministério para mim, quem vai falar é Ele. Por mais que Ele vá usar o homem, sim, eu vou escutar. Mas a última palavra vem de Deus. A última palavra tem que vir de Deus. E aqui Jesus, aleluia, observando o coração daqueles fariseus, logo Jesus respondeu para eles. Aleluia, Jesus, se eles tivessem que fazer algo e fosse num sábado, eles fariam ou não? Se alguém da tua família adoecer no sábado, você deixa ele até no outro dia, até às 6 horas, ou você corre atrás do médico? Ah, não vou não, porque é sábado, tem que guardar o sábado. A Bíblia fala que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Não sei por que essa mensagem, mas o Senhor me deu ela hoje. Tem pessoas que estão sendo escravos do sábado. Tem pessoas que estão sendo escravos do sol, da lua. Tem pessoas que estão sendo escravos do pôr do sol. Todas essas coisas são boas, mas o maior é Deus. O homem está sendo escravo do sábado. O sábado não foi feito para... foi feito para o homem descansar. Não foi feito para o homem ser escravizado, não. E nem escravizar outras pessoas, porque o Senhor tirou todo o jugo. O Senhor levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. Pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. E lá em Coríntios vai dizer que nós somos livres da lei. O Senhor disse que se nós estivesse sobre a lei ainda, se Jesus não tivesse vindo, nós nenhum se salvaria, nenhuma carne, o apóstolo Paulo fala, nenhuma carne se salvaria perante a lei. Então não existiria o céu, porque todo mundo ia para o inferno, porque era assim antes. Se as pessoas pecassem, não tinha como dar tempo nem se arrepender, já era apedrejado, era morto. E onde ficaria o céu? Sem pessoas? Se Deus está fazendo um céu, se Deus está formando um céu, é para quê? É para nós ir para lá. Então por isso Deus mandou Jesus. Se Jesus não tivesse vindo, nós não estávamos salvos, não estávamos libertos, não estávamos caminhando, porque todo mundo, a Bíblia fala que todo mundo pecou. Todos foram destituídos da glória de Deus. Nenhuma carne se salvaria pela lei. A lei de Moisés foi boa, foi. Mas quantas pessoas caíram, quantas pessoas foram mortas. Se naquele tempo Jesus já tivesse, aleluia, Jesus, muitos tinham se salvado por conta da misericórdia de Deus. Mas naquele tempo era olho por olho e dente por dente. Então era necessário que a lei viesse. Mas o Senhor disse que um maior do que a lei veio depois. Aleluia, naquele tempo foi necessário a lei. Foi o próprio Deus que enviou Moisés para que fosse criado a tábua dos 10 mandamentos. Porque o povo estava crescendo, o povo não tinha uma doutrina. Se Moisés estivesse por perto, o povo via Deus. Ouvia Deus. Se Moisés não tivesse, o povo não ouvia Deus. Então foi necessário que criasse a lei para aquele tempo. E tem pessoas ainda que guardam, a Bíblia fala, se você guardar a lei completa, você terá galardão. Mas se você tropeçar em um só, já está destruído. Então melhor estarmos pela graça. Porque o povo de antigamente, o povo que Moisés levou, tirou do Egito, aquele povo, a maioria morreu tudo. Por conta do quê? Dos pecados. Jesus ainda não tinha vindo, então era os profetas que Deus mandava, e os profetas pagavam preço, sofria pelo aquele povo, e o povo continuava rebeliando, e Moisés estava ali orando, pagando preço, até a família Moisés deixou para trás, renunciou tudo para viver a vontade de Deus, mas o povo não estava nem aí para Moisés. Na verdade, o povo não estava nem aí para Deus. O povo só queria saber de comer, dançar e farriar. Mesmo eles no Egito, eles preferiam olhar para trás. Todas as vezes que eles passavam necessidade, passavam por falta de alguma coisa, eles olhavam para trás e falavam para Moisés: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer de fome. Melhor tiver ficar lá no Egito, comendo os restos de Faraó. Então é assim que é o povo. Mas nós somos diferentes porque nós estamos livres.
Aquele povo estava livre fisicamente, mas a alma deles estava presa. Estava presa lá no Egito. E precisamos deixar Jesus nos libertar. O que adianta você andar de um lado para o outro, mas estar com a mente poluída, estar preso em alguma coisa? Aquele povo estava preso no Egito. Eles foram libertos fisicamente. Deus permitiu que Moisés o trouxesse, eles atravessassem o mar, mas a alma deles, o espírito deles ainda estava lá no Egito ainda. Então Deus permitiu que eles passassem 40 anos no deserto, 400 anos escravizados, mais 40 anos no deserto para eles aprenderem. E mesmo assim, muitos morreram, porque não quiseram. Eles não quiseram ser livres. Eles não deixaram Jesus o libertar. Então, precisamos deixar João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, temos que deixar Jesus nos libertar. Sereis livres, então seja livre nessa manhã, seja liberto da condenação do pecado, seja liberto da idolatria, seja liberto da feitiçaria, seja liberto da lei, seja liberto de tudo que você acha que é um peso na tua vida. Pois o próprio Deus já te libertou, você é livre. Aleluia. Glória a Deus. Então lá no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo vai responder várias perguntas. Então se você tem alguma dúvida, estuda o livro de Coríntios. O apóstolo Paulo ele explica lá com detalhe tudo que você precisar, que está talvez preocupado e não sabe o que fazer, talvez está num lugar que você não é bem-vindo, está sendo humilhado. Eu quero te dizer que os humilhados são exaltados. Serão exaltados por Deus. Se não tiver prova, não tem vitória. Aleluia. Jesus olha para Moisés, quantas provas Moisés passou. Ele nem entrou na terra, ele tinha tudo para entrar, afinal. Ele deixou a tua vida, deixou o palácio, deixou até a tua família. Ele abriu mão de tudo para seguir os planos, os projetos de Deus. E nem na terra ele entrou por conta do povo. Então não olhe para as pessoas, ajude, mas olhe somente para Jesus, porque só Ele pode salvar. Olhe somente para aquele que pode fazer alguma coisa por você. É certo orar, é certo você ajudar sim, mas salvação pertence a Deus, então deixa Jesus te libertar, deixa Ele te salvar. Aleluia, Jesus. Olha aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, vai dizer a liberdade e os direitos dos apóstolos. O apóstolo Paulo diz, não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vim eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leito do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não? Diz-o certamente por nós. Certamente que por nós está escrito, porque que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportando tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é consagrado come do que é do templo,
e que os que de continuo estão junto ao altar, participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho, né? Não tinha essa mensagem aqui, não tinha preparada, mas é que o Senhor me fez ir a ter essa mensagem, né? Tem pessoas que criticam, tem pessoas que julgam porque outras pessoas não trabalham ou às vezes vivem daquilo que eles plantam. A Bíblia fala que nós temos que colher, né, o que nós plantou. Se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantou coisas más, vai colher coisas más. Mas é que o Senhor fala tanto as espirituais como as carnais. Então, qual será a graça você plantar e não colher? A Bíblia fala que todos que plantam, colhem. E você tem que comer do teu fruto. E não é pecado. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala aqui que ele não fazia isso, mas se ele fizesse, ele não estava pecando. Por quê? Porque a própria Bíblia manda que vivamos do Evangelho, todos aqueles que fazem a obra de Deus, que viva do Evangelho, né? Que vivam. Tem pessoas que não têm condição de trabalhar, mas tem outros que já têm. Então, se você tem força e condição, trabalhe, para que não sobrecarregue a igreja, não sobrecarregue os irmãos. Mas se você não tem, pede ajuda, porque somos uma família, estamos aqui para ajudar. E se vier também, né, não estamos pedindo, mas se alguém nos dá também, é bíblico, né? Então que possamos pegar essa mensagem, né? Temos liberdade, o Senhor nos libertou, Ele nos deixou livre para pensar, para agir, para andar, para fazer, para corrigir, para receber correção também, porque tem pessoas que só querem entregar cajado, mas não querem obedecer a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui a ser simples, humilde. E o povo ali estava condenando eles, mas Deus já tinha dado liberdade para eles fazer conforme a vontade de Deus na vida deles. Ele dizia que aquele povo tinha liberdade, né? Aleluia, para fazer segundo a vontade de Deus. Então, nós vamos ver em vários lugares as pessoas te condenar pelo dia, pelo que você come. Já me condenaram, hoje não me condenam mais. Mas já me condenaram pelo dia. Quando eu estava no mundo com a minha família, poucas pessoas vieram, tinha medo. Mas depois que eu aceitei Jesus, que ganhei essas pessoas para Jesus, que elas foram para outro ministério, depois elas vieram para nos tirar do nosso ministério, para levar para o ministério delas e nos condenar porque nós não guardávamos o sábado e porque a gente comia carne de porco. E eu já tinha lido a palavra de Deus e Deus me deu a mensagem. E eu falei, olha, quando eu estava no mundo, quando a minha família estava no mundo, ninguém vieram. Todos corriam, tinham medo, muitos. Vocês foram os primeiros que fugiram, mudaram até de bairro. Muitos mudaram de cidade. Agora hoje, vocês querem nos tirar essa liberdade que temos em Cristo Jesus? Não, não aceito. Eu não aceito porque eu sei quem me libertou, eu sei que libertou a minha família. Eu não aceito. E aliás, foi a gente que pregou para eles. Se hoje eles estão na igreja, é por conta do nosso testemunho, por conta das nossas lágrimas, dos nossos joelhos no chão, do nosso jejum. Quando a gente estava sem comer, eles estavam lá com as mesas fartas, festa e mais festa, banquete e mais banquete. E hoje, querem tirar essa liberdade de nós? Não, não aceito. E eu falei para a pessoa, falei, não. Quando a minha mãe estava no mundo, passando por tudo que passou, todo mundo fugiram, só ficou eu. Agora vocês querem vir impor regras, lei, mandamentos? Não. Não estamos mais sobre jugo, sobre leis. Nós estamos debaixo da graça. Se Deus te chamou, amém. Se Deus te chamou para guardar o sábado, bom, amém, glória a Deus. Mas se Deus te chamou para ser livre, aproveite a ocasião, é o que o apóstolo Paulo diz. Lá em Romanos diz. Seja qual for a vocação, eu não tinha aqui preparado aqui mensagem sobre sábado, sobre domingo, sobre dia nenhum.
Mas essa é a mensagem que Deus me deu, então receba nessa manhã em nome de Jesus. Você que está preocupado com doutrina, com regras, com roupa, com sapato, com cabelo, segue os mandamentos de Deus, faça o que Deus te mandou. Porque nenhum de nós pode salvar outro. Só Jesus nos salva. Eu, por exemplo, não pintei o meu cabelo mais, porque o meu Deus não permitiu. Mas eu não sou contra quem pinta, quem corta, não. Quem sou eu? Se Deus não falar com você. Então faça aquilo que Deus está falando. Não faça o que eu estou pedindo, mas faça o que Deus está falando no teu coração. Se Deus está falando nessa manhã no teu coração, glorifica o nome do Senhor. Eu não posso pintar, não é que eu não quero. Às vezes eu sinto vontade, às vezes eu até choro. Mas ainda não posso pintar meu cabelo, porque Deus me deu uma ordem. Ah, irmã, isso é loucura da cabeça. O teu cabelo, sim, cada um de nós tem um chamado diferente. E Deus, quando Ele quer, Ele cobra. E Ele me cobrou o meu cabelo para mim não pintar. Às vezes eu choro, às vezes eu quero pintar, às vezes eu quero cortar. Mas o meu Deus não permite, porque da última vez que eu desobedeci Ele, quase que eu perco meu pai. Porque eu cortei o meu cabelo e pintei. E Deus já havia me falado, então, Deus me usa pelo meu cabelo, através do meu cabelo eu oro por pessoas e pessoas é curado. Eu passo o meu cabelo, pessoas já foram curadas, já expulsei demônio com o meu cabelo. Então, Deus, Ele tem várias formas de trabalhar na nossa vida. Então, às vezes não entendemos, mas cada um de nós somos livres diante de Deus. Deus nos libertou. Então não temos, não se preocupe com o que as pessoas dizem.